Vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler do verso 30 até o 37. Marcos, capítulo 9, versículo 30 até o verso 37. Vamos ler esse texto, que vamos meditar nesta noite. Vamos continuar da onde paramos semana passada, a fim de refrescarmos a memória do contexto que está acontecendo aqui. Nós temos o livro de Marcos, ele tem uma divisão, de certa forma, clara no final do capítulo 8, ali quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador. A partir dali nós percebemos uma mudança, de certa forma, no tom da narrativa, na urgência de que Marcos descreve os fatos, e principalmente geograficamente Jesus começa a se dirigir em direção a Jerusalém. Então ele estava ali no seu ministério, na sua jornada. Nós vemos que ele ensina aos discípulos, começa a ensinar sobre a sua morte, sobre a cruz, sobre a ressurreição, um tema que ele não tinha falado de forma tão clara assim antes. Então ele leva 3 de seus apóstolos ao monte, lá eles presenciam a transfiguração. Quando ele volta do monte, ele faz mais um milagre, ele cura um jovem possesso, e então, depois disso, ele parte dali, passando pela Galiléia, e vai de volta para Cafarnaum. Ali é onde ele começou o seu ministério, onde ele tinha, de certa forma, a sua base no começo. Ele retorna para lá, agora se dirigindo, se preparando para Jerusalém, para onde ele iria ser crucificado. Então nós estamos nos acontecimentos que seguem a transfiguração, a cura de um jovem possesso. Depois disso, Jesus saindo ali e indo para Cafarnaum. Nós vamos ler então a partir do versículo 30, seguindo a história deste ponto, deste momento. Vamos dar atenção à palavra de Deus, que nos diz assim: e tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Pai querido, fala conosco nessa noite, nós pedimos. Sossega o nosso coração, os nossos pensamentos, tira, Senhor Deus, toda distração, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, e ajuda-nos a ouvir a Tua palavra com fé, com atenção, e que Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra em nossas vidas, nos transformando, nos ensinando, nos santificando. Ó Pai querido, precisamos da Tua ajuda, por isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, imaginem a seguinte situação. Imagine um pregador, um pastor, pode até imaginar que sou eu, uma situação hipotética, tá? Uma situação que vocês vão imaginar. E depois do culto, depois dos eventos normais, que a palavra é pregada e tudo mais, ao chegar em casa, a esposa desse pastor, esse pregador, olha para ele e diz uma notícia muito triste a ele. E diz que está doente, com uma doença muito grave, em estado terminal, foi diagnosticada e está contando agora para este marido, para este pregador. Agora imagine que este, ao ouvir essa notícia,
responde da seguinte forma: ah, é mesmo? Tudo bem. Mas você viu como eu preguei bem hoje? O que você achou da palavra? O que você achou do culto? Eu acho que eu fui muito bem. Eu acho que eu fiz o meu melhor. Que realmente foi muito bom, foi sensacional, foi algo memorável. Essa situação hipotética, situação imaginária, ela revela uma falta de sensibilidade, no mínimo, uma falta de sensibilidade muito grande. Revela um coração que está cheio de si mesmo, concentrado apenas em si. Revela uma falta de compaixão, de empatia, talvez até de amor. Revela realmente uma atitude, podemos dizer, patética. Diante de uma notícia triste, grave, este homem está com a cabeça em coisas triviais, coisas pequenas. Trivial não é a palavra de Deus, mas trivial é a preocupação se as pessoas gostaram ou não, se foi digno de aplausos ou não. Diante de questões importantes e que deveriam ser a prioridade, o coração e a mente dessa pessoa, nessa situação hipotética, está focada em coisas sem importância, em coisas triviais. O texto que nós lemos nos mostra, guardadas as devidas proporções, isso acontecendo com os apóstolos. Jesus, depois de ter se transfigurado diante dos apóstolos, depois de ter curado uma criança possessa de um espírito maligno, algo que ninguém conseguia fazer, Jesus, caminhando de volta para Cafarnaum, passando pela Galiléia, conversa com os apóstolos, e o ensino de Jesus é um ensino urgente, é um ensino importante, é um ensino prioritário. Jesus está dizendo que ele iria ser entregue aos homens, que ele morreria, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas o texto nos diz que os apóstolos estão concentrados em coisas pequenas, em coisas triviais, estão discutindo, e o texto deixa a entender até discutindo de forma escandalosa, talvez até inflamada, quem era o maior entre eles. Enquanto Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição, mais uma vez, de forma clara, de forma explícita, os apóstolos estão preocupados em quem é o maior. Queridos, não são apenas os apóstolos, mas nós somos assim muitas vezes. E quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que a prioridade da cruz revela da nossa pateticidade, revela que nós somos patéticos como esses apóstolos, e ela destaca a preeminência dos fracos. A prioridade da cruz revela o nosso coração patético e destaca a preeminência dos fracos. Veja, versículo 30 ao 32, Jesus está ensinando a prioridade da cruz. Mais uma vez ele toca neste assunto. Ele começou depois, de novo ali no capítulo 8, depois que Pedro declarou: tu és o Messias, tu és o Senhor. Depois que os apóstolos aprenderam finalmente quem era Jesus, os apóstolos se mostraram prontos a essa nova etapa do seu ensino, a etapa que fala a respeito da morte, do sacrifício de Cristo. Jesus então utiliza todas as oportunidades que tem, todos os momentos em que está a sós com seus apóstolos, no caminho, nas viagens, na jornada, para ensiná-los a respeito dos acontecimentos futuros, para os prevenir, para os instruir. Os apóstolos estão ouvindo mais uma vez uma mensagem pesada, uma mensagem urgente, uma mensagem importante, que é a mensagem da cruz. Jesus diz: o Filho do Homem será entregue aos homens, será traído. Algumas traduções trazem desta forma: ele será entregue como um preso, como um bandido para os homens, e ele será rejeitado, e ele será crucificado, morto. Vão matar o Filho do Homem, vão me matar, eu estou caminhando para a minha morte, Jesus está dizendo. Mas ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. Essa morte não é permanente, ele irá ressuscitar. Veja, Jesus dá notícias ruins temporariamente, avisando aos apóstolos de sua morte, mas também dá notícias boas: eu ressuscitarei ao terceiro dia, eu ressuscitarei.
Os apóstolos não entendem, os apóstolos não escutam, os apóstolos ficam tristes com esse assunto. Talvez eles pensavam, mas de novo Jesus tocando nesse assunto, nós acabamos de ver o poder dele curando uma criança possessa. Não podemos nos alegrar no poder, na glória, na vitória. Jesus já vem de novo com esse assunto triste, com esse assunto difícil, falar de sua morte, mas os apóstolos não entendiam corretamente, verdadeiramente o que Jesus estava dizendo, e eles agora tinham medo de perguntar. Eles tinham medo de mais uma vez peculiar para Jesus, falando de um assunto tão importante, e falar para ele: mestre, como assim nós não entendemos? Ainda não entendemos. O medo deles talvez não era de que Jesus fosse reprová-los ou castigá-los mais uma vez. Além disso, seria porque eles sabiam, de novo Jesus está ensinando a mesma coisa e ainda não aprendemos, ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos o que ele nos ensina. Veja só, queridos, Marcos narra em capítulos bem próximos, em textos bem próximos, repetidas vezes que Jesus ensina sobre a sua morte. E Jesus diz que ele irá para a cruz, que ele irá morrer. Porque, queridos, a cruz é prioritária. No ministério de Jesus, a prioridade é da cruz. Jesus se recusa a receber a glória sem a cruz. Jesus se recusa a receber o reino sem a sua morte. Jesus sabia o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Jesus sabia a razão pela qual ele tinha se encarnado. E ele sabia qual era o seu destino. Ele sabia qual era a missão que Deus Pai tinha dado a ele. Jesus tinha plena consciência, estava convicto de que ele iria para a cruz. Jesus sabia da importância disso. Jesus sabia que a sua morte não seria apenas uma morte que ficaria marcada na história, não seria mais um caso de injustiça, apenas mais um caso de injustiça, ou de um mártir sendo morto, sendo assassinado, não seria apenas mais uma demonstração da maldade dos homens, era um sacrifício necessário para a salvação, é a morte substitutiva. Jesus foi para a cruz para salvar os pecadores, para salvar aqueles que creem nele. Jesus foi para a cruz para trazer a redenção para os filhos de Deus. A cruz é prioritária. Jesus ensina isso, Jesus fala sobre isso, Jesus toca nessa tecla e repete o mesmo ensinamento vez após vez para que os apóstolos entendam. A prioridade do ministério de Cristo é a cruz, é a salvação, é a redenção. Jesus foi sim um grande mestre. Jesus foi sim um homem muito bom, talvez o melhor homem, talvez não, com certeza o melhor homem que já viveu, o homem mais sábio, o mais inteligente, o melhor pregador, o melhor professor, o melhor líder, a pessoa mais amável, a pessoa mais fácil de se fazer amizade, a pessoa mais fácil de se relacionar. Jesus foi sim tudo isso. Jesus foi também um grande milagreiro, operou milagres e demonstrou o poder de Deus e fez aquilo que ninguém mais consegue fazer. Mas Jesus foi tudo isso, de certa forma, em segundo plano, porque a prioridade da sua vinda, da sua vida, era a morte na cruz. Jesus ensinou muitas coisas sobre muitos assuntos, mas a mensagem principal era a cruz. Jesus fez muitas coisas e ajudou muitas pessoas, mas a principal coisa que ele fez para ajudar realmente, verdadeiramente, o povo de Deus, foi entregar a sua vida naquela cruz. A cruz tem a prioridade no ensino de Jesus, no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Queridos, a cruz tem que ter prioridade na nossa vida. Nós não podemos ser como os apóstolos, achando que a cruz é um assunto triste, é um assunto difícil. Como os apóstolos, preocupados com coisas pequenas e triviais, nós precisamos ter a cruz como prioridade da nossa vida, como prioridade do nosso coração. Isso significa, queridos, que para nós, Jesus não pode ser apenas um grande mestre, Jesus não pode ser apenas um amigo, Jesus não pode ser apenas um exemplo, Jesus não pode ser um banco de milagres, um número
das nossas vidas. Jesus foi sim um grande homem, foi sim um grande mestre, foi sim um grande exemplo. Mas Jesus foi principalmente, e Ele é principalmente, o Salvador. Se para você que está aqui nessa noite, Jesus é apenas uma figura, é apenas um exemplo, é apenas um mestre, é apenas um milagreiro, você precisa conhecer o Jesus Salvador, o Jesus crucificado, o Jesus que veio ao mundo, não para contagiar o mundo com a sua bondade e mudar o mundo através do seu exemplo, mas para salvar o mundo do pecado e mudar o mundo através da redenção, da sua morte e ressurreição. A cruz deve ser prioritária em nossas vidas, em nossa religião, em nossa espiritualidade, na nossa prática. Nós devemos viver a partir da cruz. Nós devemos enxergar as coisas a partir da cruz. Nós devemos nos relacionar com Deus a partir da cruz. Nós devemos olhar para Cristo como o Salvador que se entregou na cruz no nosso lugar. Queridos, não sejamos como os apóstolos, que queriam o reino estabelecido imediatamente aqui na terra, que queriam o retorno de Israel na sua glória na época de Davi, que queriam a glória sem a morte. Sejamos aqueles que olham para a cruz e na cruz percebem a glória de Deus Pai, o amor perfeito de Deus, a salvação e a redenção. Isso significa, queridos, que a nossa vida tem que estar nas mãos de Cristo, não o Cristo mestre, não o Cristo bom homem, não o Cristo amigo, o Cristo Salvador. Nós precisamos conhecê-lo como Salvador das nossas vidas, como Senhor das nossas vidas. Não é nem muito cedo para as crianças que estão aqui para entender isso e aceitar este fato, conhecer a Jesus Salvador. E também não é muito tarde para aqueles que estão aqui mais uma vez ouvindo essa mensagem e talvez pensam: eu já ouvi demais, eu já recusei demais, passou o meu tempo. Não passou. Hoje você está ouvindo a mensagem de Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo que se entregou na cruz para pagar o preço pelos pecados e trazer a vida eterna. Você precisa conhecer Jesus o Salvador, porque a prioridade do ministério de Cristo é a cruz. Sim, Ele fez muitas outras coisas maravilhosas, e nós o louvamos por isso, e nós somos gratos por isso, assim como Ele faz em nossas vidas muitas outras coisas. Ele é o nosso Rei, e como nosso Rei, Ele derrota os nossos inimigos, Ele subjuga os nossos inimigos, e Ele nos subjuga à vontade dEle. Ele é o nosso sacerdote, e como sacerdote Ele se entregou de uma vez por todas ao Pai, como sacrifício pelos nossos pecados. Ele é o nosso profeta, e Ele revela a palavra de Deus aos nossos corações. Jesus faz muitas coisas por nós. Jesus é quem cuida de nós. Jesus é quem governa a nossa vida, governa todas as coisas. Ele é o Rei exaltado, acima de todos, o nome acima de todo nome. Mas Ele precisa ser, além de tudo isso, o Salvador da nossa vida. Ele precisa ser aquele que morreu no nosso lugar, que tomou o nosso lugar e pagou o preço pelo nosso pecado. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Desde cedo, desde pequeno, meu filho, Jesus é o Salvador da sua vida. Jesus não é apenas um amigo. Jesus não é apenas alguém que você recorre quando você está com problemas, com dificuldades. Jesus não é apenas um companheiro. Jesus não é apenas um exemplo de amor ao próximo. Jesus é o Salvador. Você, meu filho, precisa aprender isso. Você precisa ver isso e enxergar isso desde cedo. Jesus Cristo, o Salvador. O que Ele fez foi muito mais do que milagres, foi muito mais do que ajudar a ensinar, do que liderar, do que dar um exemplo. Foi morrer no lugar de pecadores. A cruz é a prioridade do ensino de Cristo, do ministério de Cristo, que precisa ser prioridade em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Todos os dias nós precisamos ir até a cruz e nos prostrar diante dos pés da cruz. Nós precisamos viver como aqueles que foram substituídos por Cristo
naquela cruz. Como nós cantamos em várias canções, ele morreu a nossa morte. Essas palavras tão curtas trazem uma mensagem tão profunda. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Prioridade, o ensino de Cristo, o ministério de Cristo é a cruz. Qual a prioridade da nossa vida? Para sermos ainda mais práticos, queridos, nós estamos agora falando daqueles que creem em Jesus Cristo, que conhecem Jesus o Salvador. Nós não podemos ser como os apóstolos e viver tratando Jesus como alguém que é apenas um amigo, que é apenas um exemplo, ou que é apenas um banco de milagres. Nós precisamos conhecer e nos relacionar com Jesus Cristo o Salvador, com Cristo crucificado. Precisamos ir até Ele a todo instante, a todo momento, com a nossa força, com a nossa fraqueza, com as nossas dúvidas, com as nossas certezas. E Ele é o Salvador. A pergunta é: o que é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Não deixe que Jesus seja apenas um homem, apenas um exemplo, apenas alguém que fez milagres. Entregue-se nas mãos dele, para que ele seja o seu Salvador, aquele que morreu no seu lugar. Não é cedo demais e não é tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de conhecer Jesus Cristo, o Salvador. O texto continua e depois que Jesus fala sobre isso, os apóstolos têm medo, os apóstolos não perguntam, os apóstolos ficam em silêncio. Eles chegam, então, no seu destino, eles chegam em Cafarnaum, ali em casa, provavelmente a casa de um dos apóstolos, mas um lugar que de certa forma Jesus usava como a sua base de operações, um lugar de descanso, um lugar de passar um tempo, né, de refúgio. Ali é um momento mais íntimo, é um momento mais a sós com os apóstolos. Jesus pergunta: o que é mesmo que vocês falavam no caminho? E Jesus usa um termo aqui, a gente traduz como discorrias. Conversavam, mas a ideia é de debatiam. Os apóstolos debatiam, os apóstolos estavam discutindo no caminho. Não é uma cena estranha, não é uma imagem difícil de a gente imaginar um grupo viajando, caminhando, no trajeto eles vão conversando. E normalmente, quando o grupo tem mais pessoas, a conversa ela fica animada, ela fica enérgica, né? Às vezes você pode se lembrar de uma caminhada com os amigos e que iam falando sobre o futebol, sobre coisas assim, e a discussão ela fica um pouco mais alegre, né, e mais enérgica, ou falando sobre outros assuntos. Uma imagem comum, a gente conhece um grupo viajando e o grupo estava conversando. Acontece que Jesus não era parte desse debate, Jesus não estava discutindo com eles. Quando chega em Cafarnaum, Jesus pergunta: mas no caminho vocês estavam discutindo, debatendo, o que mesmo vocês estavam falando? Sobre o que vocês conversavam? Qual era o motivo do debate, da discussão calorosa que vocês tiveram? O texto nos mostra depois que Jesus já sabia, Jesus já conhecia, até porque os apóstolos não respondem, mas Jesus corrige o erro deles mesmo assim. Mas eles são confrontados por Jesus. Sobre o que vocês conversavam no caminho? E Marcos nos diz que eles guardaram silêncio. O silêncio deles vem da vergonha, porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Quem era o maior? Quem entre eles era mais importante? Quem dentre eles merecia maior honra? Quem era o principal? J.C. Ryle, no seu comentário, ele fala assim: é até cômico, porque estamos falando de pescadores e publicanos, literalmente pessoas que não são importantes, pessoas normais, comuns, pescadores e publicanos, pessoas muitas vezes rejeitadas, mas agora tão cheios de si, e se preocupam para saber quem era o maior. Quem era o maior?
Nós já vamos falar sobre a arrogância deles em alguns instantes. Mas o que eu queria trazer à nossa mente agora é exatamente o contraste. Analise o que nós vimos no ponto anterior, a prioridade da cruz. Tenha em mente o que Jesus falava com os apóstolos. Qual era o assunto que ocupava as conversas de Jesus com os apóstolos? Era um assunto que falava de sofrimento, perseguição, traição, morte e morte na cruz. O que ocupava o coração dos apóstolos? Quem era maior? Quem era melhor? E não era uma conversa calma, era uma conversa calorosa, um debate, uma discussão. Talvez Pedro falava: claro que eu sou o maior, melhor. Jesus falou: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Talvez João falava: mas eu sou o apóstolo, ele ama. Outros falavam: eu presenciei a transfiguração, mas isso eles não falaram porque Jesus pediu para eles não falarem, até a ressurreição. Mas com certeza pensavam: esses acham que são importantes? Eu sei, segredos, eu e o Salvador, eu e Jesus. Jesus falando sobre eles, sobre a salvação, sobre a vinda do reino de Deus em toda a eternidade, sobre um assunto tão sério que só Jesus podia resolver, que é o perdão dos pecados e a vida eterna. Jesus falava sobre a sua morte, sobre a culminação de toda a sua missão, do ponto máximo em que todo o ministério de Jesus chegava. Jesus falava de algo muito mais importante, muito mais assustador e muito mais sério do que os milagres que ele já fez, uma demonstração de poder que supera todos os outros milagres, a cura e tudo mais que Jesus fez. Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, e os apóstolos preocupados com quem era maior. A prioridade da cruz revela a pateticidade dos homens. Queridos, infelizmente, os apóstolos não são únicos, nós somos da mesma forma, patéticos desse jeito. Eu não digo isso para ofender ninguém, mas é apenas a realidade do nosso coração. Eu procurei outra palavra para usar, mas eu acho que essa é que vai trazer a mensagem de forma mais clara e mais funda em nossos corações. Porque, queridos, Jesus já foi à cruz, Jesus já ressuscitou e o reino de Cristo já foi instalado, inaugurado. E nós já somos membros do reino celestial. E nós temos a certeza de que o reino de Deus está avançando, de que Deus está agindo e operando para que toda a terra se encha com a sua glória, operando para que todos os eleitos sejam salvos, para que então Jesus volte e restaure todas as coisas. O que está na mente de Deus, na maneira em que Ele opera, o que motiva, o caminho para o qual Deus está conduzindo toda a criação, todas as pessoas, toda a humanidade, é algo tão glorioso, é algo tão maravilhoso, é algo tão incomparável. E o que ocupa o nosso coração? Se o que a gente quer vai acontecer. Deus está ocupado com o seu reino em toda a glória, avançando, e a salvação de almas perdidas. E nós estamos preocupados se vamos trocar de carro, se vamos ter a roupa que queremos, se vamos chegar e tirar as férias que desejamos. Nós somos como os apóstolos discutindo quem é maior, quem é mais importante. Queridos, as nossas orações refletem isso. Quanto tempo a gente passa orando para que Deus avance o seu reino? Quanto tempo a gente passa orando para que Deus cure a nossa mãe acabada? Nos dê saúde, vitória, sucesso, dinheiro e paz. Veja só, Jesus nos ensina a pedir. A palavra de Deus nos diz que nós devemos pedir ao nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai que nos ama e nos dá boas dádivas. Mas a proporção é completamente inversa do que nós fazemos. A oração do Pai Nosso
santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. E depois de tudo isso, dá-nos o pão de cada dia. E imediatamente já volta, perdoa os nossos pecados, livra-nos da tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória. A gente ora o seguinte: Senhor Deus, faça a minha vontade, avança o meu reino, trata as minhas feridas, alegra o meu coração. E se tudo isso se encaixar com a tua vontade, faça a tua vontade, tá, Deus? Se não é a minha. Queridos, para piorar as coisas, no momento da dor, nós esperneamos, porque os nossos planos não aconteceram. Nós esperávamos uma vida de saúde, Deus nos manda doença, nós olhamos para Ele e nós esperneamos como crianças mimadas. Deus, como o Senhor ousa me dar essa doença? A gente esquece que Deus está conduzindo de novo, não só a nossa vida, mas toda a história, para que toda a terra se encha com a glória dEle. Ele está conduzindo as coisas para que o reino dEle avance. E meus irmãos, se para o reino de Deus avançar, o custo for a minha saúde, nós devemos nos prostrar diante de Deus e dizer: assim seja, Deus. Está barato. Se o custo para a glória de Deus encher toda a terra for a minha família, e eu falo isso com o coração pesado e com medo, porque eu também sou patético, como esses apóstolos, com medo. Ao mesmo tempo que eu ensino no íntimo, eu oro: Senhor, não faça como então. Cobre a saúde de outro, cobre a família de outro, mas o que nós devemos fazer é ao contrário. Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no teu amor que já enviou o seu Filho para me salvar, para me resgatar, eu confio na vida eterna, eu confio nas tuas promessas, eu confio que o Senhor é digno de toda a glória, que o Senhor irá encher esse mundo com a tua glória, seja o preço qual for, faça a tua vontade. Cristo ensinando sobre a cruz, sobre a ressurreição, os apóstolos discutindo quem é melhor, quem é mais importante. Deus conduzindo toda a nossa vida para o ápice da sua glória, para o nosso bem. E nós preocupados se o que nós queremos vai acontecer. A cruz tem que ser a prioridade da nossa vida. Porque diante da cruz, todas essas coisas, nós percebemos que elas são pequenas, que elas são insignificantes. De novo, não quer dizer que a gente não ora para que Deus nos abençoe, nos dê a cura. E Deus faz isso. Deus nos ama a ponto de nos abençoar, de nos dar a cura, de nos dar bênçãos. Mas a nossa prioridade ela tem que ser invertida. Primeiro a tua glória, primeiro o teu reino, primeiro a tua vontade. Faça a tua vontade, custe o que custar. Custe o que custar. A maneira que nós criamos os nossos filhos, irmãos, revelam essa pateticidade. A gente se esforça para dar para eles a melhor escola, o melhor ensino, as melhores roupas, os melhores amigos. Mas nós não nos esforçamos para trazê-los à igreja, para ensiná-los o caminho de Cristo, para ensiná-los o caminho de Deus. Nós oramos por eles: Deus, abençoe a saúde deles, abençoe a escola deles, que eles cresçam, que eles sejam boas pessoas, que eles tenham bons empregos, que eles tenham um bom casamento, uma boa família. Deus, dê a eles chuvas de bênçãos terrenas. Será que nós oramos: Deus, primeiro, e mais importante do que tudo isso, quebrando o coração do meu filho, para que ele conheça Jesus Cristo como o Salvador da vida dele? E se para ele conhecer Jesus Cristo como Salvador da vida dele, o custo for tudo isso que eu pedi antes, que assim seja. Senhor, seja o Deus dele, seja o Senhor da vida dele. Me ajude a viver uma vida que demonstra isso e ensinar isso para os meus filhos, para que eles conheçam o Cristo crucificado, o Salvador, o Rei, não apenas um banco de milagres, para que eles não fiquem preocupados se são importantes ou não, se serão honrados ou não, mas para que eles conheçam o amor de Deus em Cristo Jesus e honrem a Cristo. A prioridade da cruz revela nosso coração patético. Deus operando todas as coisas para a sua glória, para o reino, para o avanço, e nós preocupados com coisas pequenas, com coisas sem importância, com coisas que, como Salomão nos ensina em Eclesiastes, é vaidade, é um sopro, é como correr atrás do vento.
Priorizamos aquilo que não tem importância, priorizamos aquilo que não dura, priorizamos aquilo que não traz benefícios eternos. Nós deveríamos nos preocupar com o reino de Deus. Queridos, nós fazemos isso pelas pessoas que nós amamos. Nós oramos para que Deus dê a cura, para que Deus dê as bênçãos, para que Deus dê o emprego. Nós oramos para que Deus ajude, para que Deus cuide. Nós pedimos pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, para aqueles que nós amamos. Nós deveríamos orar: Senhor, salva aquela alma. Senhor, antes, mais importante do que dar a cura, do que livrar do problema, do que ajudar, do que dar força, é dar a salvação, quebrando aquele coração. Deus faça aquilo que Ele tem prioridade, que é a salvação de almas perdidas, que é o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. Cristo não veio para curar demoniados, Cristo curou endemoniados, mas Cristo veio para morrer na cruz e trazer a salvação. Nós devemos orar: Senhor, salva aqueles que o Senhor escolheu, alcança-os com a Tua graça, alcança-os com o Teu Evangelho. As outras coisas são secundárias. Se o Senhor quiser, o Senhor vai dar, porque o Senhor é bom. Mas o mais importante, Cristo crucificado, mostre isso para eles, abra os olhos, quebrando os corações. Salve, avance o seu reino, avance o seu reino. Jesus ensinando sobre a cruz, os apóstolos preocupados, quem é o maior, revelando completamente a pateticidade dos seus corações, e revela também como nós somos assim, egoístas, patéticos. Mas então Jesus, em todo o seu amor e toda a sua paciência, Ele responde aos apóstolos. Os apóstolos não respondem com vergonha porque que eles estavam discutindo, mas Jesus conhece os corações, Jesus sabia o motivo do debate, da discussão. Então Jesus traz a eles uma lição, que na verdade a preeminência é dos fracos, a prioridade é dos fracos. A prioridade da cruz revela a nossa pateticidade, mas destaca a preeminência dos fracos. Jesus diz: olha, e Marcos diz que agora Jesus assume a posição de mestre, de alguém que ensina. Naquela época o ensino formal ele acontecia sentado. O professor ele não ficava em pé para ensinar, ele se assentava. E os discípulos, os seguidores, sentavam-se ao seu redor para ouvir. Então sempre que Jesus tinha um ensino formal, um ensino importante, ele se assentava, e os apóstolos se assentavam perto dele. É isso que Jesus faz. Jesus convida: olha, vem aqui, vamos ter uma lição, vamos ter um momento de aprendizado, tenho algo para lhes ensinar. E eles então sentam ali, e o que Jesus ensina? Jesus diz: olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. Na verdade, o original diz: será o último de todos e servirá a todos. Então a ênfase é no todos, ou seja, você vai se colocar em último lugar. Não é penúltimo, não é antepenúltimo, não é junto do final ou próximo aos últimos colocados, é literalmente o último. Você vai colocar todas as pessoas à sua frente. Jesus está ensinando mais uma vez o amor sacrificial, o abrir mão de si mesmo em prol do próximo, abrir mão da sua honra, do seu reconhecimento, abrir mão dos seus bens, abrir mão do seu tempo, abrir mão de si mesmo em prol do próximo. Jesus diz: olha, quem quiser ser o primeiro no reino de Deus será o último e será servo de todos, servir. Jesus destrói completamente a visão humana sobre grandeza. A gente acha que ser grande, ser importante, é estar no topo, é estar em primeiro, é receber o reconhecimento, estar acima de todos, quando na verdade Jesus ensina: não, o primeiro, ele é o último, ele é o que serve a todos. Grande no meu reino é aquele que parece pequeno, é aquele que se coloca na posição de servir. E veja, Jesus não apenas ensinou isso, como Jesus demonstrou isso, lavando os pés dos apóstolos, mas principalmente se entregando na cruz. Porque o que Jesus fez na cruz, se não for literalmente se esvaziar de tudo que ele era e morrer a pior das mortes por pecadores miseráveis? Jesus não apenas viveu, como morreu, dando o exemplo de auto-sacrifício, de amor ao próximo, de ser o último. Jesus se entregou da pior forma, a forma mais baixa, mais humilhante, amaldiçoada, para que o povo de Deus tivesse vida. Jesus serviu perfeitamente, a ponto de servir a si mesmo, ao seu povo, para trazer-lhes a vida. Então Jesus amplia essa mensagem
de uma forma bem prática, bem visível. Ele pega uma criança e ele diz: olha, se alguém receber um pequenino como esse, recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aqui o ensinamento não é necessariamente a importância de trazer as crianças para a igreja, mas isso é importante também, isso é necessário, isso se alegra com isso. Mas o fato de que Jesus pegou uma criança, porque naquele contexto para os apóstolos a criança era como ninguém. A criança não era contada entre as pessoas, a criança não era nem um número dos censos, a criança não tinha importância, a criança não era considerada um ser humano ainda. Talvez as razões, existem diversas razões, alguns explicam que é por causa da alta taxa de mortalidade infantil, as doenças e a fragilidade das crianças, não tinha a medicina que existem hoje, então eles esperavam a criança chegar a uma certa idade, para mais ou menos assim, não, sobreviveu até agora, a gente pode começar a considerar ele, a gente pode começar a levar ele em conta nos nossos planos, na nossa vida. Enquanto não chegar nesse ponto, nessa idade, nem conta, nem considera. Espera, vamos ver se vai vingar, né? A gente fala isso, vamos ver se vai vingar, vamos ver se vai crescer. As crianças geralmente desconsideradas. Então Jesus não está pegando simplesmente uma criança, mostrando a importância da criança. Jesus está pegando um exemplo de alguém que não valia. Jesus está dizendo: olha, você quer ser o primeiro, seja o último, sirva a todos, e é literalmente todos, até mesmo aqueles que não são considerados, até mesmo aqueles que não são dignos nem de entrar na fila para ser o último, sirva a eles. Jesus então os incentiva, porque aquele que faz isso, aquele que recebe os sem importância, os desconsiderados, os negligenciados, recebe a mim, recebe ao meu Pai. Queridos, a prioridade da cruz revela a pateticidade dos homens, mas destaca a preeminência dos fracos. Nós, como seguidores de Cristo, nós devemos seguir esse exemplo e servir. Nós somos chamados para servir, nós somos salvos para servir. Não fomos salvos para nos exaltar, para sermos grandes, para sermos reconhecidos, mas para servir, para assumir o último lugar, para ajudar e cuidar daqueles que nem contados são, dos desconsiderados, dos esquecidos. E essa função ela não recebe glória, não recebe reconhecimento, mas não tem problema, porque Deus Pai está vendo. Deus Pai está vendo, Deus Pai honra aqueles que fazem isso. Nós devemos servir, nós devemos servir. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele serviu a própria vida para nos salvar. E é isso que Jesus ensina aos apóstolos. Os apóstolos estavam preocupados em quem era o maior, quem receberia a maior honra. Jesus está dizendo: não, está errado. Vocês estão vendo as coisas inversas. Vocês precisam servir, se entregar, auto-sacrifício, colocar o outro à frente de você, colocar o outro acima de você, ajudar, servir. É isso que vocês precisam fazer. Nós precisamos dessa mensagem. E nós não gostamos de ser. Nós somos como os apóstolos. Nós queremos ser grandes. Nós queremos ser importantes. Nós somos extremamente arrogantes. E achamos que somos merecedores de tudo. De tudo. Queridos, veja como nós nos comportamos na igreja. Isso vai demonstrar esse fato. A partir do momento que uma igreja, uma comunidade deixa de atender as minhas necessidades, o que eu faço? Eu vou para outra. E eu trato a igreja como eu trato uma loja e onde eu compro as minhas roupas. Se eu não gosto do atendimento, se eu não gosto de algo, eu mudo. Eu vou para outra que vai atender as minhas necessidades. Quando na verdade o seguidor de Cristo que enxerga a vida, enxerga as coisas a partir da cruz, que entende o chamado de servir, ele não pensa assim, ele pensa: como eu posso servir ali naquela igreja, o que eu posso fazer para servir, para ajudar. Eu não vou na igreja onde os meus filhos são melhores servidos, eu vou na igreja onde eu sirvo o filho dos outros. Eu vou na igreja onde eu trabalho, onde eu colaboro, eu vou onde Deus quer e precisa da minha ajuda, não porque Ele precisa realmente, porque a obra de Deus continua, o reino avança, quer você seja parte ou não. Não se enxergue como alguém insubstituível, como alguém importante, mas se enxergue como alguém privilegiado de servir. Veja o serviço como um privilégio,
uma chance, como algo bom, e sirva o próximo, no que for necessário, no momento que for necessário, com o que você conseguir, e naquilo que você não conseguir, vá atrás de quem consegue, vá atrás de capacitação, peça que Deus te ajude, te dê a capacidade, mas tenha no seu coração essa atitude de servir, porque é isso que Cristo fez, é isso que Cristo quer que nós façamos. Amém? O exemplo de Jesus é isso, que Ele está ensinando aos apóstolos, é exatamente isso. Olha, vocês têm um papel de importância no meu reino, porque a igreja vai começar com o trabalho de vocês, mas essa importância não é que vocês são grandes e merecem honra, é vocês que têm que servir mais. É vocês que têm que dar o exemplo de serviço e servir mais do que os outros. A gente acha que é o contrário, o líder não serve, o servo serve. Quando a Bíblia nos ensina que o líder é quem serve mais do que os outros, quem abre mão de mais coisas em prol do próximo. Essa é a atitude do líder segundo a Bíblia. É isso que Jesus ensina. Porque essa é a mensagem que flui da cruz. Na cruz nós vemos Rei de toda a terra, o Criador, se entregando, servindo tudo que ele tinha, literalmente, o seu próprio corpo, a sua própria vida, o seu último fôlego, entregando tudo isso em prol dos outros, do seu povo, dos filhos de Deus. A prioridade da cruz revela a preeminência dos fracos. Nós devemos nos importar com aqueles que não têm importância. Nós devemos nos diminuir em prol daqueles que não têm importância. Nós devemos servi-los o que for necessário, o que for possível. Nós devemos ter essa atitude. E como eu fiz no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde cedo, a serem servos. Eu não sei em que ponto na história da humanidade que as coisas se inverteram, mas nós já estamos testemunhando isso. As novas gerações se sentem e se consideram os mais importantes, quando na verdade nós devemos ensinar o contrário. Não é assim. Servir, ser útil, abrir mão de si mesmo, abrir mão do que você tem, de quem você é, em prol do próximo. A gente te serve. Você não é a pessoa mais importante do mundo. O mundo não gira ao redor de você. Você não tem a prioridade em cima de tudo. As pessoas também têm importância. As pessoas têm o seu tempo, o seu lugar, os seus desejos. Você deve respeitar e, se possível, abrir mão em prol do próximo. Mas como é difícil fazer isso? Como é difícil, porque nós, como os apóstolos, nós queremos ser grandes. Nós discutimos para ver quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais. Jesus nos ensina algo exatamente o contrário. Ao nos mostrar a prioridade da cruz, Ele nos mostra como nós somos patéticos. Ele nos mostra como nós devemos dar a importância, a prioridade, a preeminência para os fracos. Queridos, esse texto é um texto que destaca de forma bem clara a falha, mais uma vez, dos apóstolos. E ela destaca também a nossa falha. Mas o que nós podemos ver, ou o que nós precisamos fazer, se hoje nós somos convictos de que somos patéticos, arrogantes, não é nos entregar ao desespero, mas ir para o primeiro ponto deste sermão. Nos lembrar qual é a prioridade da obra de Cristo: a cruz. E ali na cruz, a nossa arrogância, ela foi corrigida. Ali na cruz, não importa o quão patético nós somos resgatados e salvos. E Jesus não falou apenas de sua morte, mas falou de sua ressurreição, porque Ele ressuscitou e Ele derramou o seu Espírito sobre o seu povo. O Espírito Santo nos santifica e nos capacita. Então, se hoje nós estamos convictos de que somos arrogantes, orgulhosos, patéticos, nós podemos clamar pelo Espírito Santo de Cristo que habita em nós, por transformação, por mudança, por crescimento, porque Ele faz isso em nós. Nós podemos clamar para que Ele coloque a cruz diante dos nossos olhos e assim nós consigamos viver a partir da cruz
para a honra e para a glória dele, porque ele faz isso por nós. Se estivéssemos sozinhos, ou contando com as nossas próprias forças, era uma missão impossível. Mas não é sozinho que estamos, nem sozinhos que vamos caminhar. Estamos com o auxílio de Deus, por seu Espírito. Se quebrantarmos o nosso coração e clamarmos: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, muda o meu coração, muda as minhas prioridades, muda, Senhor Deus, as minhas atitudes. Sinceramente buscarmos a Ele faz isso em nós. Porque na cruz, todos os pecados foram perdoados, a culpa foi removida. Na cruz, Cristo nos serviu o suficiente, de forma completa, para nos dar a vida eterna. Jesus ensinava sobre a cruz, e a prioridade da cruz revela a pateticidade dos homens e a preeminência dos claros. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor não somente fale os nossos corações, mas que o Senhor transforme os nossos corações por completo, para vivermos à luz da Tua Palavra, vivermos priorizando o Teu reino, a Tua glória e a Tua vontade. Ajude-nos a ter o espírito de servo e a nos alegrar com as oportunidades de servir, seguindo assim o exemplo de Cristo, não só seguindo o exemplo de Cristo, mas vivenciando o amor de Cristo. E assim mais pessoas possam perceber este amor tão grande, tão incomparável, tão doce, que é o amor de Jesus. Ó Pai querido, nós precisamos do Teu Espírito nos transformando, nos santificando, nos moldando. E nós clamamos pelas Tuas promessas. Faça isso por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.